Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, e nossos queridos amigos Richard Wolff e Michael Hudson estão aqui conosco. Bem-vindos de volta, Richard e Michael. Bom estar aqui. Primeiro, Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E siga Richard e Michael. Você pode ver os sites deles abaixo. O de Richard é democracyatwork.info e você também pode encontrar seu canal no YouTube com o mesmo nome, Democracy at Work. Você pode seguir Michael em seu site, michaelhudson.com. Deixe-me começar com você, Michael. Em relação à situação na Europa, sabemos o que está acontecendo na Ucrânia e temos falado sobre esse conflito, mas a economia europeia não está indo bem. Na sua opinião, se os principais problemas econômicos da Europa derivam de decisões políticas, especialmente de seu alinhamento com a política externa dos Estados Unidos, a US pode evitar uma fragmentação ainda maior sem repensar fundamentalmente sua estratégia geopolítica? Bem, esse é exatamente o ponto, Nima. À primeira vista, os problemas da Europa são econômicos, mas na raiz são políticos. Na verdade, são tão políticos que a Europa parece estar em uma marcha destrutiva rumo à morte. No último verão, vimos uma ameaça constante de reação legal diante da possível dissolução da União Europeia, como resultado da política dos líderes de tentar confiscar mais de 200 bilhões de euros da Rússia mantidos na Bélgica. A Bélgica tentou impedir isso, e outros países também tentaram. Então a liderança da UE era, acima dos chefes de Estado eleitos como Macron, Scholz e Meloni, conta com von der Leyen e de Croo, que disseram bem há uma posição de recuo. Se não podemos simplesmente confiscar o dinheiro e entregá-lo à Ucrânia, o que na verdade significa entregá-lo às nossas próprias empresas do complexo militar industrial para fabricar armas para a Ucrânia, então vamos apenas oferecê-lo como garantia para um empréstimo do Banco Central Europeu. Bem, o Banco Central Europeu diz: vocês vão oferecer como garantia algo que não tem nenhuma chance de ser recuperado na prática. Porque, em primeiro lugar, a Ucrânia, que emergir, não será a mesma Ucrânia para a qual o FMI, os Estados Unidos, a Europa e os detentores privados de títulos têm dado dinheiro. Em segundo lugar, a parte ocidental da Ucrânia, que será o que restará do país, estará tão devastada que não terá capacidade de pagar a dívida. Portanto, tudo isso é capital fictício. Está se criando uma espécie de ficção operacional que permitiria à Europa continuar financiando uma guerra permanente na Ucrânia. O que está por trás disso politicamente é que a Europa está determinada a refazer a Segunda Guerra Mundial. E desta vez, Inglaterra e França se uniram à Alemanha para dizer: vamos derrotar a Rússia desta vez. Bem, talvez o Japão e a China possam assumir essa tarefa por conta própria. Eles perderam a Segunda Guerra Mundial, mas dizem que não há alternativa, parafraseando Margaret Thatcher. Eles estão absolutamente comprometidos com a Guerra Fria, apesar dos eleitores. E a tal ponto que há poucos dias os europeus aprovaram uma lei. A UE aprovou uma lei, determinando que até novembro de 2027 não haverá importação de gás ou petróleo russos por nenhum membro da UEMA. A Hungria já ameaçou recorrer aos tribunais da UEMA e tentar bloquear isso, alegando que sua própria segurança energética está ameaçada e que precisam garantir essa segurança, o que significa manter o comércio com a Rússia e o Oriente, o Cazaquistão e os outros que saem para o inimigo. Então a Europa continua ameaçando a Rússia. E você viu os comentaristas do seu programa explicando como a Rússia disse que se as armas e mísseis vierem de um país europeu, ou forem fabricados por um país europeu, e simplesmente disparados a partir da Ucrânia, isso será considerado um ataque do país europeu. Nossa guerra com a Europa será diferente da guerra com a Ucrânia. A Ucrânia é cirúrgica. Essa foi a palavra usada por Putin. Não estamos tentando destruir Donetsk e Luhansk.
de maioria russa, nem o restante do leste da Ucrânia. Estamos tentando preservá-los para que reste algo, e teremos que reconstruí-los depois de garantir que nunca mais seremos atacados pela Ucrânia. A Europa diz, bem, a Ucrânia precisa da segurança que vem da nossa capacidade de atacar vocês. Então, é claro, vamos apoiar a Ucrânia. E o defensor britânico, o fantoche britânico com o qual querem substituir Zelensky, o outro Zaluzhny, seja lá como se pronuncia o nome dele, diz, bem, mesmo que haja um cessar-fogo, vamos travar uma guerra de guerrilha contra a Rússia. Vamos travar uma guerra terrorista, e isso vai continuar. Pois bem, em certo ponto, o caminho que a Europa está seguindo vai resultar em uma guerra que, como Putin disse, será muito curta. E não haverá ninguém com quem negociar quando ela terminar. Então, por que a Abby está fazendo isso? Se você responder a essa questão política, explicará a autodestruição econômica da EU. O objetivo é empregar o único setor industrial que a Europa precisa manter em crescimento, e esse é o setor militar. O problema é que a União Europeia, e especialmente a Grã-Bretanha, não está produzindo nada que o resto do mundo precise comprar. Pelo menos não a um preço competitivo. Então, como diabos a Europa vai empregar sua força de trabalho industrial? Bem, a única coisa que pode fazer é empregá-la nas indústrias de fabricação de armas. E se você observar o mercado de ações europeu, as únicas ações que estão subindo são as do setor militar industrial. O problema é que essas armas militares não são realmente para exportação. Já vimos que elas não funcionam na Ucrânia. Os tanques não funcionam bem. Os mísseis podem ser facilmente abatidos. Elas são apenas para uso interno. Então, em vez de as indústrias europeias, e especialmente as alemãs, produzirem bens industriais para exportação, a fim de equilibrar os pagamentos internacionais da Europa com os Estados Unidos e o restante do mundo e manter estável a taxa de câmbio do euro, vocês estão produzindo apenas bens industriais para uso próprio, essencialmente produtos militares, que serão destruídos em guerra ou simplesmente ficarão parados, no estilo norte-americano, sem uso e se acumulando, enquanto enriquecem as empresas de armamentos. Assim, apenas os países europeus podem usar os caças, drones, armas, mísseis, bombardeiros, tanques, veículos blindados e munições. Essa não é uma alocação viável de recursos que vá sustentar o crescimento europeu, porque de alguma forma será necessário dinheiro estrangeiro. E a UE não está fazendo isso. Na verdade, a UE nem sequer está mudando seu sistema tributário para impor impostos sobre a inteligência artificial. As empresas de alta tecnologia, do tipo Vale do Silício, que operam na UE. E como a UE é incapaz de participar de toda essa revolução da inteligência artificial, já que ela exige tanta eletricidade, o Wall Street Journal publicou ontem, 3 de dezembro, um artigo intitulado "Aposta em energia verde na Europa sai pela culatra". O artigo dizia que o que está causando o problema energético da Europa é sua tentativa de se tornar verde, de depender da energia eólica e solar. Isso tem sido tão caro que está provocando desindustrialização. Não havia uma palavra no artigo sobre como a escassez de energia e o aumento dos custos são, na verdade, resultado de não se importar mais energia russa. O relatório dizia que a Alemanha agora tem as tarifas de eletricidade doméstica mais altas do mundo desenvolvido. E isso é atribuído, como eu disse, ao fato de que a Alemanha investiu em energia eólica e solar. A eletricidade alemã custa 38,6 centavos por quilowatt-hora, em comparação com 25 centavos na Polônia, 16 centavos nos Estados Unidos e apenas 13 centavos no Canadá. Isso significa que os empregadores alemães precisam pagar 4 vezes mais pela eletricidade do que os produtores americanos e canadenses. E também precisam pagar salários altos o suficiente para compensar essa quadruplicação dos custos de energia. Custos que, no passado,
a União Europeia vinha subsidiando para evitar que os trabalhadores alemães, franceses e italianos enfrentassem o mesmo aperto salarial que se vê nos Estados Unidos. E eles não estão dispostos a monetizar essa dívida da mesma forma que os Estados Unidos fazem. Eles tentam financiar sua dívida tomando empréstimos no exterior, e esse endividamento sustenta a taxa de câmbio do balanço de pagamentos, mas ao custo de ter que reembolsá-lo, transformando-os em um tipo de país devedor do sul global, onde grande parte da renda é destinada ao pagamento do serviço da dívida externa. Isso financia sua dependência de importações e a dependência do governo, enquanto se recusa a permitir que o setor público faça o que tornou a Revolução Industrial tão próspera no século XIX. Essencialmente, a economia precisa despencar, a taxa de câmbio precisa despencar, o padrão de vida precisa despencar. O que o trabalho europeu vai fazer se não puder ser empregado na produção de bens industriais? Bem, a situação só piora cada vez mais. Os Estados Unidos insistiram que a Europa evite qualquer afastamento dos combustíveis fósseis, afastamento do gás e do petróleo, porque é assim que a política externa americana, como já discutimos antes, tenta controlar outros países. Se os Estados Unidos conseguirem controlar a maior parte do comércio mundial de energia, petróleo e gás, ao controlar a Venezuela, o Iraque, a Síria e o restante do Oriente Próximo, e ao isolar a Rússia, então poderão manter a capacidade de impor sanções a outros países e forçá-los a fazer concessões quando Trump assumir e tentar negociar com eles. Resumindo, isso representa um grande problema para a Europa. Ela não tem muito o que exportar para pagar pelo que tenta importar. Tornou-se dependente não da Rússia, onde antes havia um equilíbrio comercial e ápsil. A Rússia comprava produtos alemães e de outros países europeus e aceitava investimentos de empresas europeias, mas dos Estados Unidos. Isso depende dos Estados Unidos, que transformaram seu comércio exterior em uma arma e bloquearam seu comércio com a China. Vimos isso com a aquisição da Nexperia. A União Europeia diz: não permitiremos que exista nenhuma empresa chinesa que seja majoritariamente de propriedade chinesa. A China é má, é nossa inimiga, e confiscaremos qualquer empresa em que a China detenha uma participação majoritária superior a 50%, exatamente como fizemos com a Nexperia. A China protestou, e a União Europeia respondeu: tudo bem, não vamos mudar de ideia. A China retruca: bem, obviamente não vamos fornecer os chips de computador de que a empresa Nexperia precisa para manter suas montadoras em funcionamento. Os chips necessários para abertura automática de portas, vidros automáticos e outros sistemas elétricos. Então você pode simplesmente encerrar suas atividades. A Volkswagen e a Mercedes já disseram que até janeiro terão que reduzir sua força de trabalho. E os Estados Unidos dizem à Europa: aguentem firme, estejam dispostos a sacrificar sua indústria automobilística e outras indústrias pela Guerra Fria. E von der Leyen, Kallas, Macron, Starmer e Merz, todos são a favor disso. Portanto, é uma decisão política que criou o que parece ser um suicídio econômico desnecessário. E não parece haver nenhuma maneira de a Hungria, a República Tcheca ou outros opositores disso impedirem a marcha da morte em que a Europa se encontra. Richard, entre na conversa. Sim, eu gostaria de abordar o que tem estado sob a superfície. E isso significa ser muito honesto sobre o abismo entre a liderança política dos países europeus e tanto sua classe capitalista industrial quanto a classe trabalhadora. Eis o que quero dizer. Esta crise de que estamos falando, toda essa linguagem de desgraça e pessimismo, a histeria em relação à Rússia, são atos de autoproteção de uma classe política decadente. As pessoas que comandam as coisas, Starmer, Macron, Merz, von der Leyen, todos eles, cresceram e se tornaram figuras políticas do Guerra Fria e seu período posterior. Eles são marionetes dos Estados Unidos.
They are puppets of the United States. They always have been, and they have been very well. Eles sempre foram, e foram muito bem recompensados por desempenhar esse papel. Os Estados Unidos lhes deram espaço para se tornarem ricos nessa posição, porque isso servia aos interesses americanos. Mas tudo isso agora acabou. O Império Americano, longe de crescer, está encolhendo em termos relativos. Ele não está se expandindo muito rapidamente e vem sendo superado e ultrapassado pela China e pelos BRICS. Isso gerou uma série de dificuldades. Os Estados Unidos, como líder do Ocidente, conseguiram manter a maior parte de sua riqueza, apesar do declínio. E como fizeram isso? Transferindo o peso do declínio do Império Americano para aqueles abaixo deles, para aqueles com menos poder e riqueza para suportá-lo. Isso inclui a Europa. É disso que se trata o espetáculo. O Sr. Trump dizendo aos britânicos que eles não podem ter acesso à economia americana a menos que nos concedam uma tarifa. E o mesmo vale para o restante dos europeus, dizendo que ele tem sua própria política para a Ucrânia, que pode ou não estar alinhada com a deles. Ele mostra que não tem nenhum respeito, culminando, na semana passada, nas reuniões entre os Estados Unidos e a Rússia, nas quais os europeus nem sequer puderam participar. E quando participam, é só isso que podem fazer: sentar e observar. Então o que temos? Temos uma liderança política desesperada na Europa, que está cuidando de si mesma, dentro daquela maravilhosa mentalidade individualista da qual o Ocidente tanto se orgulha. Assim, estão dispostos a ir à guerra com a Rússia. As carreiras deles acabaram. O povo deles já está começando a descobrir e a enfrentar que esses líderes não conseguiram acompanhar a ascensão da China e dos BRICS como a nova potência da economia mundial. Eles atrelam seu destino aos Estados Unidos, que é uma potência em declínio relativo, e mantêm uma relação servil com o país, mesmo enquanto os Estados Unidos maltratam para preservar sua própria riqueza relativa. E então von der Leyen vai aos Estados Unidos e promete que, se as tarifas forem apenas de 15% e não de 30%, eles comprarão gás natural, como Michael destacou, a 3 vezes o custo do petróleo e do gás russos, e se comprometerão a investir centenas de bilhões de dólares nos Estados Unidos. Essas são economias que estariam em apuros se mantivessem aquele investimento em casa, mas elas vão fazê-lo nos Estados Unidos. Seus povos não permitirão isso. E isso está cada vez mais próximo. Você tem até os capitalistas vendo suas indústrias serem dizimadas, começando a se reunir e conversar entre si, tanto dentro dos países europeus quanto com seus equivalentes nos Estados Unidos. Porque todos estão um pouco preocupados que os políticos estejam se apegando a algo que não é um acordo sustentável. Eles não conseguem controlar os chineses. Então um grande jogador está fora de seu controle. Agora eles estão observando as reações na Europa e na América, que tornam o problema ainda pior para eles. Você já pode vê-los conversando secretamente entre si, se conseguirem escapar disso, tentando elaborar algum plano que leve a um resultado melhor. Os líderes da Europa agora estão promovendo esse discurso sobre armamentos, sobre confrontar a Rússia, transformando Putin em Stalin para que todo o jogo possa ser jogado novamente. Essa é a única maneira que eles têm de desviar e distrair a opinião pública dentro da Europa de seus erros colossais. Sua colossal subordinação às próprias custas. Exatamente o explicou corretamente. Eles serão culpados. Eles sabem disso, eu sei disso, e todos que prestam atenção sabem disso. Tudo o que resta para eles é esse tipo de comportamento histérico. Callas disse algo na semana passada que fez o mundo inteiro começar a rir. Ela atacou a Rússia por ter atacado a Europa 19 vezes na história recente, enquanto a Europa nunca atacou a Rússia. Nenhum Napoleão em suas palavras, nenhum Hitler em sua vida. Ela está completamente fora da realidade. Sabe, não importa que seja ela ou o que ela diga.
Mas quando uma autoridade nessa posição precisa falar loucuras assim, você percebe que chegou a um certo ponto. Quando o resto de seus aliados não faz nada para compensar a insanidade porque estão ocupados concordando, é porque a demonização da Rússia é a única narrativa política que lhes resta. Então, eles vão contá-la, repeti-la e provocar incidentes em torno disso, porque esse é o compromisso terminal deles. E é verdade que para a classe trabalhadora, e ironicamente também para os capitalistas, essa é uma política de curto prazo demais. Eles precisam viver. They need to live in the longer term. They don't care to preserve the political careers. Eles não se importam em preservar as carreiras políticas de Starmer, Macron e Merz. Esses são candidatos minoritários. Starmer só está lá por causa da louca incompetência dos conservadores, que lhe deram uma eleição que ele não consegue repetir. Então eu acho que é isso que é aí que devemos apontar o dedo. Se outros ainda não estão prontos para fazê-lo, que as pessoas de esquerda apontem o dedo para esse fracasso colossal na Europa e digam aos europeus, é melhor vocês se livrarem desse tipo de mentalidade política, desse tipo de liderança, e comecem um novo caminho. E por fim, o espetáculo desse dinheiro, o dinheiro que vocês estão roubando da Rússia porque não gostam da política dela, porque estão tentando salvar as carreiras políticas desses, digamos, líderes decadentes. Of these, defunct leaders, and in that process, E nesse processo, desculpe pela interrupção, nesse processo, você vai defender um líder que não consegue tirá-lo da confusão em que você está. Roubar dinheiro é um ótimo exemplo. Você está roubando dinheiro da Rússia. Isso envia uma mensagem a todos os outros países que mantêm seus ativos em bancos ocidentais. É arriscado de uma forma que eles não achavam possível até agora, e será ainda pior se fizerem qualquer uma das bobagens de que falam. Eles sabem disso. Há um motivo pelo qual o governo belga diz que isso não vai acontecer, porque eles estão envolvidos já que a Euroclear fica na Bélgica. São eles que vão ser processados e sabem que podem perder. Eles não querem ganhar nem perder, só não querem que isso aconteça. Eles querem continuar recebendo os benefícios de estar onde o dinheiro é depositado. Eles não querem perder isso. A longo prazo, não é do interesse da Europa se tornar o lugar onde as pessoas deixam de colocar seu dinheiro, e as pessoas que comandam a Europa sabem disso. Isso é uma manobra política, um esforço desesperado para que von der Leyen possa fingir que é uma figura importante na política mundial, o que ela nunca foi. Mas agora eles levaram os europeus em uma direção que acabará voltando para assombrá-los. E é por isso que tanto a classe trabalhadora, à sua maneira, quanto os capitalistas, a deles, estão percebendo, talvez um pouco tarde demais, que precisam fazer grandes mudanças na Europa. E farão. Esses políticos de quem estamos falando agora logo desaparecerão na história. Bem, Richard, você e eu enfatizamos que o problema tem origem no fato de os Estados Unidos terem iniciado a nova Guerra Fria após a queda da União Soviética em 1991. Mas essa política antirrussa é, como você acabou de dizer, não apenas uma política dos Estados Unidos, é uma política europeia, basicamente o legado do antigo partido nazista. E isso tem uma gênese europeia bastante independente dos Estados Unidos. Trata-se dessa linhagem nazista europeia remanescente no histórico familiar, não apenas de von der Leyen, mas também de Merz, somada ao ódio dos Estados Bálticos à Rússia pela ocupação traumática que ocorreu ali, assim como aconteceu na Alemanha Oriental. Ainda assim, o problema é principalmente da Europa. O resultado de tudo isso é projetar seu ódio à Rússia, enquanto compartilha com os Estus o desejo da Guerra Fria de atacar a Rússia. E acredita que, de alguma forma, como no passado, os Estados Unidos vão apoiá-la em tudo isso. Pensou, bem, nossa economia sempre será sustentada, porque somos essencialmente a legião estrangeira dos Estados Unidos, lutando principalmente contra a Rússia. Estamos no terreno.
Então, assim como a Ucrânia vai lutar até o último ucraniano, estamos dispostos a lutar até a última indústria europeia. E talvez até os últimos europeus. Se acabarmos em uma guerra militar contra a Rússia. Bem, há uma semana, o Financial Times publicou um artigo de opinião de Martin Sandbu, mostrando a reação a tudo isso. Nosso artigo de opinião se chamava "A Europa precisa de um plano para se desvincular da América." E apontando para a rendição de von der Leyen e para as exigências tarifárias de Trump que você mencionou, uma espécie de concessão europeia no sentido de concordar em combater a China, não comercializar com a China, e em vez disso, negociar com o mercado norte-americano em colapso e declínio, em vez dos mercados chineses e do leste asiático em crescimento. Sandbu escreveu que deveria estar claro que construir o próprio sustento com base nas vendas aos Estados Unidos é cada vez mais uma desvantagem e menos uma vantagem. Os exportadores europeus podem se ver excluídos de mercados na próxima vez que a Casa Branca quiser exportar algo. Pois bem, ele diz, e eu concordo, que a UE precisa se proteger, afastando-se da dependência dos mercados norte-americanos para suas exportações, porque Trump os transformou em armas. Because Trump has weaponized these. Trump says, well, we now insist that you export. Trump diz, bem, agora insistimos que vocês exportem mais e invistam mais nos Estados Unidos. Assim, os Estados estão basicamente mantendo as empresas europeias em território americano como reféns. A Europa precisa concordar em pagar tributo aos Estados Unidos, fazendo empréstimos e investimentos em empresas americanas, e precisa mudar seus padrões de comércio do Oriente para os Estados Unidos. Essa é a contrapartida a qual von der Leyen, e com ela, toda a política externa da UE, se compromete. É toda a UE que é von der Leyen. Não é apenas ela. É toda a liderança política da Westmore, que está, como você disse, desconectada do que os eleitores querem. Isso é algo que, por natureza, não pode sobreviver politicamente sem um Estado policial. E de fato, é para isso que a UE e a Grã-Bretanha estão caminhando com sua tentativa de banir partidos como alternativa para a Alemanha. Partidos que estão tentando parar a guerra com a Rússia e perguntando: realmente vale a pena sacrificar nosso próprio crescimento industrial e econômico e nosso padrão de vida apenas para prejudicar a Rússia? E a liderança da UE diz que sim, vale. Odiamos mais a Rússia do que desejamos proteger nossa própria economia. Tudo gira em torno de um ódio com raízes históricas. E não se trata apenas de Napoleão e Hitler. É também a Grã-Bretanha na Guerra da Crimeia, e antes disso, a Suécia atacando a Rússia, a Polônia. Acho que a liderança russa revisou toda a lista de ataques da Europa Ocidental contra a Rússia e diz: finalmente entendemos a mensagem. Vocês consideram o que chamam de civilização ocidental incompatível com a da Rússia, da Ásia e do restante do mundo. E vocês insistem em uma liderança unipolar, sob a qual são os servos leais dos neoconservadores dos Estados Unidos, em troca da esperança de que, de alguma forma, os Estados Unidos protegerão o seu crescimento, mesmo que agora Trump tenha puxado o tapete debaixo das suas economias. E eles estão presos nesse passado. Não conseguem aceitar a realidade porque, como você disse, isso significa não apenas o fim de suas carreiras, mas também o fim de sua ideologia. A ideologia de que a Europa deve dominar o mundo e, de alguma forma, transformar o restante do mundo em seu império, como a Grã-Bretanha fez na Índia e em outros países asiáticos, como a Alemanha fez na África, como a Bélgica fez na África, como a França fez no norte e no centro da África. Tudo isso é cultura colonial do século XIX, atraindo esses países para a área da libra esterlina, a área do franco, os sistemas monetários, financeiros e econômicos da Europa Ocidental, para serem aplicados agora primeiro à Rússia e depois à China. Esta é uma visão de mundo. Este é o objetivo deles. É realmente o que eles acham que ainda podem alcançar, apesar do fato de que a luta na Ucrânia, como um campo de disputa entre a Europa e os Estados Unidos contra a Rússia, e por trás disso a China, mostrou que a Europa não pode vencer.
E agora as apostas são tão altas que o que está em jogo é a própria sobrevivência física, militar e demográfica da Europa. Bem, dá para ver. Basta olhar o que aconteceu nos últimos dias. Os enviados informais dos Estados, Stephen Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner, encerraram sua discussão com a Rússia. E a Rússia disse que há coisas em que podemos concordar e há muitas em que não concordamos. E antes das conversas, Witkoff e Kushner disseram: bem, vamos dar uma passada na Europa, acho que era em Portugal, e nos encontrar com Zelensky e os europeus para consultá-los e contar o que está acontecendo. Quando as conversas terminaram, Witkoff e Kushner disseram: bem, acho que realmente não faz sentido falar com Zelensky e os europeus. Os russos nos convenceram de que eles não têm papel algum a desempenhar. Assim, a equipe informal americana voou diretamente de volta para Washington, depois de fazer uma ligação para Trump. Nem Trump, nem a equipe americana, nem a mídia dos Estados Unidos revelaram nada do que foi dito nas discussões dos últimos dias, porque é simplesmente constrangedor. A Rússia disse: sabe, já dissemos isso antes. Não haverá cessar-fogo até derrotarmos a Ucrânia, estabelecermos um governo que não seja neonazista e criarmos um sistema judicial para realizar julgamentos ao estilo de Nuremberg, a fim de punir os nazistas que fizeram tudo isso. É verdade que o que restar da Ucrânia estará falido, mas a Ucrânia tem uma fonte de renda que você não mencionou. A Ucrânia pode processar a Europa e os Estados Unidos por organizarem o golpe de Estado de Maidan em 2014, por imporem um governo apoiado por potências estrangeiras que levou à morte em massa de homens ucranianos e também de algumas mulheres na luta inútil contra a Rússia. Com poucos soldados, poucos recursos e armas inferiores que foram simplesmente despejadas na Ucrânia, muitas das quais nem sequer funcionavam. A Ucrânia pode dizer: não fomos nós que destruímos isso. Foram a Europa e os Estados Unidos. Essas eram armas europeias. Nós não guiamos os mísseis. Foram os americanos em Wiesbaden e os britânicos em Wiesbaden que estavam guiando os mísseis, decidindo onde atingir na Rússia. Nós éramos apenas o palco. E éramos o inimigo, tanto quanto a Rússia. Na verdade, sofremos mais do que a Rússia, por causa da incompetência e da falta de apoio a nós na Rússia. Se a Ucrânia quiser o dinheiro para reconstruir, depois de pagar enormes reparações à Rússia pela destruição de prédios civis e partes da Ucrânia de língua russa, e depois de prender e, sem dúvida, enforcar os culpados bandeiristas pró-nazistas que foram colocados no poder pelo golpe europeu e americano que começou sob Obama, bem, então veremos o que restará da Europa depois de tudo isso. Obviamente, a Europa e os Estados Unidos vão travar qualquer tentativa de resolução nos tribunais internacionais. Eles dirão: bem, temos que defender a Ucrânia. Temos que defender a Ucrânia dando a ela a bomba atômica. 24 horas depois, talvez não existam mais Londres, Paris ou muitas cidades alemãs, se isso acontecer. Então acho que Putin deixou isso muito claro. A Europa disse: concordamos, tudo bem. Isso significa que nosso sonho fracassou. E quem quer viver em uma Europa cujo sonho de dominação mundial fracassou? Se formos explodidos, bem, esse é o fracasso do nosso sonho, e podemos muito bem ir junto com ele. De certa forma, isso é o reflexo do que o presidente Putin disse quando os Estados Unidos responderam à ideia de destruição atômica mútua, afirmando: bem, é claro que vamos retaliar contra os Estados Unidos e a Europa se usarem armas atômicas contra nós. Quem quer viver em um mundo onde a Rússia é dividida e transformada em um tipo diferente de sociedade? Essa atitude está evidente e é refletida na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. A diferença é que a Europa acolhe essa autodestruição, enquanto a Rússia tenta evitá-la. Esse é o contexto do que está se desenrolando diplomaticamente hoje e nos próximos meses. Richard, What the European leadership is doing
O que a liderança europeia está fazendo é tentar e esperar que consiga extrair o que Michael acabou de dizer. Uma profunda consciência, na Europa, de que sua posição no mundo nos últimos 500 anos pode, de alguma forma, ser resgatada, que pode ser restabelecida, que pode ser preservada diante do que parece ser a ascensão da China no Oriente e do poder dos Estados Unidos, mesmo em declínio, que avança às custas deles. A liderança está comprometida porque é tudo o que tem. Se não conseguirem vender essa narrativa de que somos o caminho para manter o que temos, então serão condenados e responsabilizados por tudo o que aconteceu, o que nem é justo com eles, já que, como todos aqui dizem, é algo maior do que apenas esses líderes sem rosto. Mas eles certamente se mostraram incapazes até mesmo de entender quanto mais de ensinar algo ao seu povo ou impedir isso. A situação da Europa piorou. É por isso que a popularidade de Starmer está no fundo do poço, e a de Macron também. Eles estão no poder, alguns há mais tempo, outros há menos. O Sr. Merz está superando-os, está no cargo há menos de um ano e já está desabando em termos de popularidade. As pessoas lá sabem que as coisas não vão bem. Agora, será que ele conseguirá encontrar as raízes do anti-eslavismo e sabe-se lá que outros tipos de doenças históricas remanescentes para se conectar? É isso que eles estão tentando fazer. É por isso que Callas fala bobagens. Ela precisa reescrever a história mundial para se manter. Mas a questão é, as pessoas lá vão acreditar nisso? Ou vão dizer, não, precisamos de uma mudança? E deixem-me assegurar a qualquer europeu que esteja assistindo, os Estados Unidos, de cima a baixo, não se importam nem um pouco com os europeus. A ideia de que os Estados Unidos irão protegê-los é infantilmente tola. E sempre foi. Quando o Sr. Trump se torna presidente e diz o que há de tão ruim no Sr. Putin, vamos tentar chegar a um acordo com o Sr. Putin, os europeus enlouquecem. Ele não. Ele entende que pode haver dinheiro a ser ganho com algum tipo de arranjo com a Rússia. E ele está certo. Pode haver mesmo. A alternativa não funcionou tão bem assim. A Guerra Fria não foi exatamente um grande sucesso, embora eu entenda que agora exista um revisionismo que tenta falar como se tivesse sido, mas realmente não foi. Então acho que o que estamos vendo são as dores de morte de toda a ideia europeia. Toda a noção de que há algo extraordinariamente especial nessas pessoas que lhes confere esse papel dominante. Toda a noção do sul global é a exigência da imensa maioria das pessoas de deixar de estar em uma posição subordinada aos europeus. Isso não é algo agradável para os europeus enfrentarem. Mas é a realidade. A importância da China no mundo vem de cultivar cuidadosamente sua aliança com o sul global. A Europa tentou fazer isso por meio de seu sistema colonial e fracassou. A China não estabelece colônias e é bem-sucedida. Essa triste realidade para o Ocidente é constantemente reforçada. Deixe-me deixar outra coisa clara. Não quero assustar ninguém, mas sejamos honestos. Nos últimos meses, tivemos um exemplo extraordinário. Um incidente em que 85 pessoas foram mortas em barcos no Caribe e algumas no Pacífico. O que há de extraordinário nisso é que não há nenhuma tentativa de manter o que havia sido a política por 100 anos. Se há um barco e você é uma embarcação naval americana e tem suspeitas sobre ele, pode se aproximar, exigir o direito de embarcar, forçar se necessário, e se houver drogas, pode confiscá-las, prender as pessoas e levá-las de volta de onde vieram para entregá-las às autoridades locais. É isso que se faz. Mas há 3 meses, o presidente dos Estados Unidos e o secretário da Guerra decidiram encurtar esse processo. Eles estavam com pressa, de repente. Sabe, o Sr. Maduro está no poder desde Chávez. Então, tanto Chávez quanto Maduro são quem são há muito tempo. O que diabos está acontecendo agora? O problema das drogas nos Estados Unidos não está pior do que costumava ser. Quero lembrar as pessoas de que o tráfico de drogas é um crime nos Estados Unidos.
Pessoas são presas por esse crime o tempo todo. E quando são presas, recebem um advogado. Há provas que podem contestar, têm direito a contra-interrogatório, a um júri e a um juiz. E se forem consideradas culpadas depois de tudo isso, recebem uma sentença de prisão. O tráfico de drogas não é um crime capital nos Estados Unidos. Nós não executamos pessoas consideradas culpadas. Um dos condenados foi o ex-presidente de Honduras e ele foi sentenciado a vários anos de prisão. Found guilty and given a prison sentence of several years. 2 weeks after he entered prison, Mr. Trump... 2 semanas depois de ele ter sido preso, o Sr. Trump o perdoou, mesmo tendo sido condenado por trazer milhões de dólares em cocaína para os Estados Unidos. Isso aconteceu ao mesmo tempo em que executavam pessoas em um barco, sem julgamento, sem júri, sem juiz, sem advogado, sem provas. Certo, é preciso prestar atenção a isso. Essa é uma declaração de que o Sr. Trump quer tomar o controle do petróleo da Venezuela. É importante fazer isso. A Arábia Saudita faz parte do BRICS. Isso é um problema. O Irã faz parte do BRICS. A China está se tornando segura em relação à sua energia entre a Rússia, o Oriente Médio e a Venezuela. Dá para ver como e por que isso precisa ser interrompido. Nenhuma quantidade de violência, nenhuma violação da lei americana ou do direito internacional, nada disso importa. American law, international, doesn't matter. So when he says I'm going to take Greenland, pay attention. Então, quando ele diz, vou tomar a Groenlândia, preste atenção. É bravata? Sim. É o blefe exagerado do Sr. Trump? Sim. Mas há também outra coisa acontecendo aqui. Existe essa noção em Washington de que por não terem conseguido deter os russos na Ucrânia, porque isso é reconhecido, aliás, nos mais altos níveis do governo dos Estados Unidos como uma causa totalmente perdida, os europeus podem achar que ainda há algo a ser salvo ali. Mas as pessoas em Washington, de modo geral, não pensam assim. Muito bem, então este é um país em desespero. O Sr. Trump cria vulnerabilidades. Ele está sendo atacado agora, até por republicanos, por ter matado as pessoas nos barcos. Isso é algo que está lhe custando politicamente. Seus números também estão caindo. His numbers are going down also. So this is the United States and Europe. Então, temos os Estados Unidos e a Europa envolvidos em disputas entre si, em lutas internas, e tudo gira em torno de divisão e declínio, sem que nada comparável esteja acontecendo, por exemplo, na relação entre China e Rússia ou dentro dos BRICS. Quero dizer, eles têm suas diferenças, sem dúvida, e conflitos que um dia serão explosivos, sem dúvida. Mas eles compreendem o momento histórico e, para todos eles, veem-se agora como um bloco rico e coeso diante de um Ocidente desesperado. Sim, eles têm motivos para se preocupar. Serão aniquilados por uma guerra nuclear insana? Essa é uma preocupação real. Mas é uma preocupação porque os Estados Unidos e a Europa estão nesse tipo de declínio histérico. E nós que vivemos aqui precisamos entender isso, para nos darmos o enquadramento político dentro do qual possamos propor uma forma alternativa de lidar com as questões que estão surgindo. Michael, quando falamos sobre a Europa, você consegue me ouvir? Sim. Falamos sobre a Alemanha e a França. O que está acontecendo com o Reino Unido? Recentemente, vimos novos artigos no Financial Times dizendo que a economia do Reino Unido está em colapso. O que está acontecendo no Reino Unido? Bem, acho que no último mês temos falado sobre o fracasso da política tarifária de Trump e como ela tem sido tão destrutiva para os Estados Unidos. O impacto inflacionário das tarifas de Trump, especialmente sobre matérias-primas como aço e alumínio, que entram em tudo que é industrial, tem sido até agora atenuado, porque os Estados Unidos tinham grandes estoques dessas matérias-primas. Agora, esses estoques estão acabando. De repente, estamos vendo as consequências das tarifas em um aumento muito acentuado dos preços. O setor agrícola está sendo devastado. Acho que eu falei na semana passada, sobre como o problema não é apenas a perda do comércio de soja. Também não há silos de grãos suficientes para armazenar a soja. Mas não são apenas os grãos de soja.
São também os cereais, o milho e outras lavouras, porque o preço dos insumos agrícolas subiu muito. Os preços dos equipamentos agrícolas também aumentaram por causa das tarifas de Trump sobre as importações alemãs e de outros países europeus. Além das tarifas nominais sobre os produtos vindos da Europa, Trump vem taxando os componentes de aço e alumínio desses tratores. Assim, os agricultores não conseguem comprar tratores novos, e o preço de mercado dos equipamentos de colheita e tratores usados disparou. O setor agrícola tem pedido resgates do governo. Trump originalmente disse, bem, vamos ter tarifas, e isso vai financiar o déficit orçamentário. Well, we're going to have tariffs, and that's going to finance the budget deficit. He now has to spend billions and hundreds of Agora ele precisa gastar bilhões, centenas de bilhões a mais do que arrecada em tarifas, para subsidiar a agricultura, a indústria e as finanças locais, apenas para evitar sua insolvência. O efeito das tarifas foi agravar o déficit orçamentário. Nos últimos dias, Trump anunciou que pretende nomear um chefe pessoal para o Federal Reserve, que se comprometeu a inundar a economia com crédito e reduzir as taxas de juros, de modo a facilitar, de alguma forma, que os bancos e o Conselho do Federal Reserve criem o crédito necessário para subsidiar a economia e permitir que o governo mantenha déficits orçamentários, pagando juros trimestrais aos bancos e aos detentores da dívida federal dos Estados Unidos a taxas de juros baixas e não altas. Isso está levando investidores estrangeiros a basicamente se desfazerem do dólar e saírem dele. A solução de Trump é bem, talvez o Bitcoin. Talvez possamos fazer com que a criptomoeda detida pela classe de cleptocratas e gangsters do mundo invista em uma criptomoeda lastreada em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, tudo gira em torno desse tipo de fluxo circular. Eu descrevi anteriormente os problemas que a indústria alemã enfrentou com seus altos custos de eletricidade. Nos Estados Unidos, a expansão projetada da inteligência artificial, acho que precisamos de uma nova palavra para isso. Poderíamos chamar de pensamento não humano, ou análise sintética de correlação, que é como deveria ser chamada. Tudo isso vai criar uma demanda por eletricidade que não existe e que não pode ser suprida por um período de 5 a 10 anos. Assim, os mesmos custos de eletricidade, tanto para os proprietários aquecerem e iluminarem seus apartamentos, quanto para as indústrias e empresas utilizarem eletricidade, vão aumentar muito. As tarifas de Trump tornaram a economia americana não competitiva. E o resultado aqui é o mesmo tipo de desespero que você encontra na Europa. Acho que Richard e eu usamos essa palavra nas últimas semanas para descrever a política aqui. E embora o que tenhamos discutido hoje possa soar extremo, é extremo apenas porque não é tratado pela imprensa americana pelo que realmente é. Não houve nenhuma discussão sobre o fato de que existe uma alternativa ou sobre para onde a trajetória atual está levando. A versão americana do desejo de morte europeu. E quero ler apenas uma citação do que Dmitry Medvedev disse há 1 ou 2 dias sobre a tentativa da Europa de sequestrar a Rússia. Ele disse que, se os europeus loucos realmente tentarem roubar os ativos russos congelados na Bélgica sob o pretexto de um suposto empréstimo de reparação, a Rússia poderá considerar essa medida equivalente a um casus belli, com todas as implicações correspondentes para Bruxelas e para os países individuais da UE. Se for esse o caso, esses fundos talvez precisem ser devolvidos, não por meio de um tribunal, mas por meio de reparações reais pagas em espécie pelos inimigos derrotados da Rússia. Lembre-se de que Medvedev foi o presidente interino da Rússia. Ele tem desempenhado o papel de policial mau na dinâmica de policial bom e policial mau que mantém com Putin, em que ele expressa o que seria o verdadeiro sentimento russo em relação ao Ocidente e aos Estados Unidos. E estamos vendo uma escalada do conflito no contexto de uma economia americana e europeia em retração. Uma escalada que será paga com o sacrifício da indústria americana e de seus empregados, sua força de trabalho.
A resposta da Grã-Bretanha, da União Europeia e dos Estados Unidos é basicamente: bem, precisamos equilibrar o orçamento depois de cortar os impostos do setor rentista, finanças, imóveis e os monopólios de alta tecnologia. E dizem que precisamos fazer isso acabando com a previdência social. Nos últimos dias, o Wall Street Journal sugeriu que há, de alguma forma, uma maneira de reduzir a retenção mensal dos contra-cheques destinada à Previdência Social e ao Medicare, a fim de ajudar as famílias americanas a sobreviver enquanto seus custos de eletricidade, moradia e consumo continuam subindo. E o que esse corte nas contribuições dos trabalhadores para a Previdência Social está fazendo nos Estados Unidos será citado no Congresso. Esse é o plano deles. Dizer, não há dinheiro para pagar a Previdência Social. Vamos ter que aboli-la e entregar o dinheiro para o 1%, porque essa é a nossa filosofia. Então você está vendo o que temos discutido. Uma guerra europeia internacional e neocolonialista pela dominação do mundo, se transformando em uma guerra de classes doméstica contra os trabalhadores e até contra a indústria, conduzida pelo setor financeiro e pelos monopólios, essencialmente o 1% dos Estados Unidos, à Europa e ao Reino Unido. A guerra, de alguma forma, vai levar tudo isso a um ponto crítico, e tudo o que conseguimos ver é o colapso. No momento, não há como saber onde as peças vão parar. Isso vai depender do que eu e o Richard chamamos de consciência de classe. Vai haver uma proposta de que existe uma alternativa? Nada disso está sendo discutido na imprensa tradicional. Acho que cabe a nós, no seu programa semanal, tentar explicar o que achamos que pode ser essa alternativa e como ela está se desenrolando, enquanto vemos esse avanço rumo a um declínio mútuo. Richard. Aqui está o problema. O Império Britânico acabou. Já se foi há bastante tempo, e os pequenos pedaços que restam estão desaparecendo enquanto falamos. A Grã-Bretanha tomou uma decisão semelhante à que a Europa enfrenta agora, mas fez a escolha errada. Optou por desistir de desempenhar qualquer papel na economia mundial, além de ser o centro financeiro de Londres. Há razões históricas para isso ter acontecido, mas o resultado é óbvio, sempre foi sabido. Você não pode ser para sempre o centro financeiro do mundo se não for mais nada de importante na economia global. Em outras palavras, a ascensão da China, posso dizer isso agora, com a certeza que vem de observar a história econômica, a China não vai apenas se destacar na produção de veículos elétricos, painéis solares ou inteligência artificial. Eles também vão comandar o sistema financeiro global, porque a moeda deles, ou alguma moeda composta, caso não transformem o renminbi ou sua própria moeda em moeda global, vai assumir cada vez mais os negócios de Londres. Não há como resistir. É preciso criar uma estratégia totalmente nova. Os britânicos não têm uma nova estratégia. Eles não têm uma nova indústria. Não estão trabalhando em um novo acordo com a Europa. E só para provocar todo mundo sobre o que o Michael acabou de dizer, suponha que você faça a seguinte pergunta. Já que a Rússia é o maior país do mundo em termos geográficos, e nós já sabemos que sob o solo, em várias partes da Rússia, há petróleo, gás, terras raras e sabe-se lá mais o quê, será que não haveria uma forma de colaborar com os russos no desenvolvimento de toda essa riqueza? Veja, nós sabemos que os russos estão discutindo essa questão com os chineses, e aposto que também estão discutindo com os indianos. Não há razão para que não possam discutir com a Europa e os Estados Unidos. É apenas uma maneira diferente de imaginar como essa relação poderia ser. Mas se a única forma de conseguir acesso for dividindo a Rússia em pequenos países derrotados, bem, então é esse o caminho que vocês estão trilhando. E tudo o que posso dizer aos meus colegas europeus é como isso tem funcionado para vocês ultimamente, diriam. E a resposta que todos nós sabemos é: não está indo bem para a Europa.
Sim, exatamente. Muito obrigado, Richard e Michael. Michael, você quer acrescentar algo? No, it's just that when Richard said Europe Não. has no É que plan, quando Richard disse que a Europa não tem um plano, bem, ela realmente não tem um plano, mas tem uma atitude. E a atitude é: sim, queremos desenvolver os recursos russos, é claro. Queremos que eles sejam desenvolvidos por empresas americanas e europeias. E queremos ficar com todas as rendas desses recursos naturais, não deixá-las para os russos. Isso é o que o colonialismo significa. Nós ficamos com dinheiro, não eles. É um choque de sistemas econômicos. Não é apenas um choque entre países. Nem mesmo é apenas um confronto político. É um embate sobre como uma economia será organizada, quem ficará com o excedente econômico e para que esse excedente será usado. É disso que se trata a luta para salvar e remodelar a civilização. to save and reshape civilization is going to be all about. Yeah, exactly. Thank you so much, Richard and Michael. Sim, muito obrigado, Richard e Michael. Um grande prazer, como sempre. Divirtam-se. Vou também.